Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte número 32. Tá? A gente está no capítulo 18 do livro, né? Que vai falar sobre pontos de força e oferendas, e agora a gente vai para o subcapítulo 18.4. Ritual de Umbanda e os antigos cultos às forças regentes da natureza. No passado, os povos simples encontravam Deus em tudo. Com a evolução humana, criaram as religiões e doutrinas, criando regras e líderes, e os problemas que vinham com esses valores. Só os sacerdotes tinham ligação com Deus. Deus saiu do mundo e foi para o céu, distante. Templos e cargos são mais importantes que a fé. A Umbanda é o retorno da simplicidade de cultuar Deus e nosso envolvimento com a espiritualidade. Então, vamos mastigar, vamos refletir um pouco sobre essas observações deste capítulo. Desse subcapítulo aqui, Espiritualidade através de Rubens Saraceni, né, vai nos falar que antigamente, né, muito tempo atrás, as humanidades elas tinham contato com Deus frequente. Tem a todo momento. Então Deus participava ativamente da vida dessas pessoas, dessas comunidades. Com o avançar da evolução humana, começaram a se criar as religiões, né? Que o objetivo era o quê? Religar com o espiritual. Né? Então as pessoas viviam a sua espiritualidade, cada uma da sua forma, nas suas comunidades, e aí vai se expandindo, vai começando a ter uma conexão dessas comunidades, começam a se criar religiões. Até aí não há problema algum. O problema é que com as religiões começam a vir as doutrinas, começam a vir os dogmas, começam a se criar estruturas que num primeiro momento não seriam um problema. Ter uma estrutura, ter uma coisa mais estruturada é muito bom, né? Mas aí se estrutura demais, por quê? Porque vem o problema do ser humano. Então aquela pessoa que, por exemplo, era um sábio daquela pequena vila, né? Então, que organizava, às vezes, rituais, cerimoniais para aquela comunidade, e era vista, pô, o cara é um sábio e tal. Dentro de uma estrutura religiosa, começa a ser, não, ele vira um. Não quero citar aqui uma religião específica, porque esse problema está em todas, né? Então ele vai virar o grande sacerdote. Aí com o grande sacerdote ele começa a ganhar mais poder, mais destaque. Tem, aí entra o problema do dinheiro, né? Aí como tem uma estrutura, pô, então agora a gente tem que ter um lugar nosso. Não, mas é que a gente sempre tinha ali a casa de alguém que a gente se reunia. E às vezes mudava, dependendo da situação. Não. Agora a gente tem que ter o nosso local. Pô, ótimo. Pô, mas aí tem um custo. Ah, então a gente vai ter que cobrar para construir. Pô, peraí, mas eu tô ganhando dinheiro? Pô, peraí, então nós temos que construir um local, um templo o maior possível. E aí, quanto mais riqueza tiver, maior tem que ser para mostrar para os outros como é grande. E aí começa a virar esses problemas. Que a gente bem sabe, né, 2026, o que virou, né? Olhando milênios dessa estrutura, né? A gente vê claramente várias religiões, várias pessoas, não é a religião em si o problema, é pessoas dentro das religiões, inclusive na própria Umbanda, né? Tem vários relatos de pais de santos, mães de santos que desvirtuam o caminho, né? Deixa de ser uma Umbanda trabalhando para Deus, trabalhando para Jesus e vai virar outra coisa, né? Por exemplo, tem gente que dentro da bandeira da Umbanda vai fazer rituais de magia negra, fala assim, não, isso não é Umbanda, isso é outra coisa, porque Umbanda não vai fazer isso. Só para dar um exemplo, né? Então, quando ele vai falar aqui, né, ó, que aí vai se criando essas regras e esses líderes, e aí toda essa estrutura, porque nosso nível humano, que a gente tá até agora,
a gente valoriza demais o material frente ao espiritual. Pelo fato de a gente estar na matéria densa, isso ainda se aflora mais. Só que em vez da gente valorizar o espiritual cada vez mais, e aí toda a sociedade criando mecanismos e ferramentas que ajudariam a humanidade a se elevar por N interesses, né? E aí fica só a recomendação, se você quiser aprofundar um pouco mais, para entender aonde eu quero chegar, acompanhar a trilogia da Revelação Cósmica, e que a gente vê muito isso. Se você quiser ver 2 livros isolados aqui, que eu tenho estudo no canal, Karma e Compromisso, de John Babelan, e depois Muito Além do Horizonte, que vai trazer a trajetória de Ramatiz, Kardec e Rochester, que a gente vê muito e entende esse fio condutor da história humana, e vendo a espiritualidade, vendo Jesus, buscando nos ajudar, buscando nos curar, buscando permitir que a gente desse um salto evolutivo, de despertar, de quebrar os grilhões que nos amarram. E aí lá nos anos 90, nós temos nos anos 80, esqueci agora o ano certinho, mas no século 20, nós temos o surgimento da Umbanda, também justamente para ajudar a quebrar ainda mais, porque o Espiritismo quer o Espírito Consolador, que é para vir assim, ó, acabou, vamos vir a verdade, agora é hora de despertar a galera, respostas vindo, tudo. O que acontece? A humanidade se apropria daquilo, começa a virar regra, começa a virar doutrina. Então o Espiritismo, que é uma coisa extremamente aberta e inclusiva de todos, começa a virar assim, não, pera aí, a gente vai ter um linguajar mais rebuscado. Não, pera aí, o povão não pode frequentar. Não, mas qual espírito vai trazer mensagem? Não, tem que ser um espírito, né, de um alemão, de um francês, de um austríaco, um médico, um engenheiro. Tá, mas não pode ser um operador de fábrica que quer trazer uma mensagem? Não, operador de fábrica não. Mas não pode ser o espírito do José Carlos? Não, José Carlos não pode. Tem que ser o Astolfo Schonners. Tem que ser o John Myers. Os caras falam, oh meu Deus, nome americano. Nossa, espírito extremamente evoluído. Porque aí nós vamos trazendo as nossas imperfeições humanas, tem aqui na Matrix, de ficar valorizando uma cultura exploratória. Ah, então, nossa, se é lá de fora, então, uau, evoluído. Daí daqui não pode ser evoluído também? E não tem gente ignorante lá fora? Lá fora é todo mundo com doutorado, né? E aqui eu tô falando de conhecimento acadêmico, né? Se a gente vai falar de conhecimento de vida, pô. Né? Mas aí você vê, é o reflexo que ele vai nos falar aqui. Os humanos deturpando a coisa, né? E a gente vem para 2026 e vê, por exemplo, absurdos dentro de outras áreas aí, né? Religiões completamente desvirtuadas que não falam mais de Jesus e sim de outros interesses, outros objetivos, né? Aí eu achei interessante, por isso que eu marquei aqui na observação. Deus sai do mundo e foi para o céu, lá distante. E é muito isso, né? Deus está perto de nós. Então, lá atrás a humanidade tinha essa coisa dessa ligação com Deus, a ligação com a natureza, de entender, né? Que, pô, se esse rio aqui tá fluindo, é uma benção da natureza, é uma benção dos orixás, entende? E aí a gente começa a se afastar disso. E o rio deixa de ser uma água que flui, uma fonte de vida, porque sem a água a gente morre, sem aquela água do rio, talvez não se tenha plantação que alimenta aquela comunidade ali, e começa a virar uma coisa comercial, começa a virar uma coisa, um objetivo, entende? Ele deixa de ser uma fonte da natureza, entende? E começa a virar um produto. E aí, Deus deixa de estar aqui conosco e começa a ficar lá no céu. Aí eles botam Deus lá no céu. Entende? Ah, porque é onde é superior, é onde é em cima, mas onde é longe. Então Deus começa a virar aquela coisa. Tá, mas então eu posso rezar para Deus? Pode. Ah, mas pô, meu filho tá doente. Meu filho tá doente, eu rezei ontem, rezei hoje, ele não melhorou. Então eu vou falar com o padre, com o sacerdote. Porque o sacerdote vai resolver. Porque ele tem mais ligação com Deus. Será? Faz algum sentido isso? Ele pode ser um espírito mais evoluído, e ele pode ser um ser humano mais evoluído que está trabalhando, e efetivamente estar mais conectado com Deus.
Mas será que, pelo fato de ele estar naquela posição, ele está efetivamente cumprindo com isso? Ou ele está lá por outros temas? Existem pessoas que vão estar lá e às vezes vai ser 500 vezes pior evolutivamente do que você. Né? A quem interessa começar a ter essa hierarquização de acesso a Deus? Entende? Então, passa-se a ter essa distinção, né? E aí ele vai, né, complementar aqui dizendo que templos e cargos são mais importantes do que a fé. Né? E a gente vê muito isso, né, atualmente, né? Muitas pessoas tem gente transformando religião em emprego, em trabalho, né? O cara não pensa assim, pô, eu vou buscar me qualificar aqui para ser um servidor de Jesus, trabalhar para Jesus aqui dentro dessa obra, independente de qual religião seja. E o foco é o quê? Evangelizar. Não, tem gente que fala assim, opa, peraí, se eu vou trabalhar numa fábrica, eu ganho R$ 2.000, e trabalhar lá numa fábrica, vou trabalhar no comércio, pô, também às vezes é ruim. Vou fazer o seguinte, vou trabalhar numa igreja, porque aí eu trabalho só 2, 3 dias na semana, tem? Pô, tu ganha um salário de 4.000, uau, se a minha igreja bombar, eu pego porcentagem do que eu arrecado, tem? Você fala assim, tá, mas e cadê o intuito de fé? Não, aqui, pô, é que se eu arrecadar 10.000 por mês, eu pego 1%. Pô, 1%, né? Pô, agora se for 1% de 100.000, ou então tem que encher de fiel. Pra quê? Pra ganhar dinheiro, pra farmar. Assim. Não, cara, você tá pensando em outras coisas que não é o objetivo de trabalhar para realmente edificar, realmente ajudar a sua comunidade. Né? É outra coisa que você está fazendo. Né? E aí, finaliza essa parte falando sobre esse retorno da Umbanda, né? E aí, só para pontuar aqui muito brevemente, fica aqui o convite de você pesquisar aí na internet. Se eu não me engano, acho que no início daqui, se eu não me engano. Fiz rapidinho nas minhas observações aqui. Mas acho que a gente viu no capítulo 1 sobre a história da Umbanda. Isso mesmo. A gente viu na parte número 1. Se você quiser saber um pouquinho mais, vai lá, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1, que eu comento sobre a história da Umbanda, mas vou só deixar um pontuado aqui, caso caiu de paraquedas aqui, para já contextualizar. Veio o Espiritismo. O Espiritismo é o Espírito Consolador. Jesus prometeu que no futuro viria o Espírito Consolador e ele iria sanar muito das nossas dúvidas. Perfeito. Veio o Espiritismo, explicando muita coisa para nós. Maravilha. Ao longo de décadas passando do Espiritismo, né? Porque a ideia é que o Espiritismo se fundasse lá na França, bem, porque a França era o país naquele momento mais evoluído intelectualmente. Então teve todo um trabalho da espiritualidade trazendo várias avanços tecnológicos, avanços intelectuais, avanços morais na França para conseguir ter essa bagagem para acolher o espiritismo e ele se difundir. Kardec desencarna, vai se passando anos e lá o espiritismo se perde completamente, né? Vai vira a doutrina, vira a religião, vai virando outras coisas e aquele mente aberta para estudar, aquela abertura para estudar o espiritismo com uma abordagem científica, com uma abordagem muito séria, vai virando outras coisas, né? Vai se perdendo. A espiritualidade faz um agir, fala assim, qual que é o povo que está preparado para receber o espiritismo aqui? Pô, o Brasil. O Brasil é essa mescla de todas as nações, né? Tem gente aqui do mundo inteiro. Esse povo extremamente acolhedor, esse povo extremamente aberto ao espiritual, muito fundado no espiritual, né? Então vem para cá o espiritismo. E aí o espiritismo, através do trabalho de Chico e de vários outros, mas Chico foi um grande expoente, fincou a bandeira do espiritismo aqui no Brasil e viramos a pátria do espiritismo, né? Que o pessoal até diz, né? A pátria do evangelho que o Brasil. Beleza.
Vai se passando anos, o que acontece aqui? Mesma coisa que aconteceu na França. O espiritismo começa a ser elitizado, o espiritismo começa a ter uma linguagem difícil, os centros espíritas não são acessíveis e acolhedores com o povão, é mais com as classes altas, né? Aí se começa dentro do espiritismo a ter a questão de escolha de espíritos que canaliza, como eu falei mais cedo, né? Então, se for um espírito do povo com nome normal, dizer que eu sou um caboclo, né? Que eu sou um indígena, eu sou uma pessoa do povo normal, tem? Eu sou alguém que trabalha no campo, na roça, um boiadeiro. Não, não, aí não aceita. Aí não. Aí virou esse problema. Então o que acontece? Vem a espiritualidade de novo, fala assim, e aí vem através de Hélio de Moraes e cria-se a Umbanda, né? Que é o quê? Essa vertente do espiritismo dentro de toda essa bagagem que a gente já conhece dos orixás, desses espíritos que eram completamente renegados do espiritismo, a gente são até hoje, né? Até hoje, se tiver uma canalização no centro espírita, desses ortodoxos, dizem assim, eu sou um caboclo, eles não aceitam. Não, 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 isso daqui é outra religião, é outro lugar. Tá, mas qual é a mensagem do espírito? Não, não, a gente não aceita, né? Então vem uma mensagem do Exu, também não vai aceitar, porque o Exu é de outro lugar, é da Umbanda que não aceita. Tá, mas se vier uma mensagem como um policial espiritual da luz, aí pode ser que sim, né? Entende? Então, e aí vem a Umbanda para quê? Para trazer o conhecimento espiritual acessível para todo mundo, porque todo mundo é filho de Deus. Da mesma maneira que Jesus veio para despertar e ajudar toda a humanidade, ele não veio para atender uma classe rica. Entende? O espiritismo é a mesma coisa, é para despertar e ser o espírito consolador para todos os filhos de Deus, não só para quem consegue ler livros com uma linguagem mais rebuscada e tal, né? E aí surge a Umbanda, né? E o Zélio de Moraes e tal, para ser assim mais acolhedor, né? E ele também está mais aberto a conhecimentos. É claro que ao longo do tempo, é que eu não estou 100% ainda, gente. Minha voz é um pouco ruim. Eu devo tomar uma aguinha. Também acontece na Umbanda de ter gente se desvirtuando no caminho aí, né? Mas a Umbanda Sagrada é muito linda e faz um trabalho belíssimo, né? Como várias outras religiões também, né? 18.5. Agora a gente chega nesse ponto aqui, ó. Os sacrifícios ou oferendas. A oblação ou reverência a uma divindade pode ser um ato de gratidão, pois somos beneficiários deles, né, dessas entidades. As oferendas têm de ser realizadas com fé, sobriedade, respeito, reverência e religiosidade. A riqueza da oferenda não está na qualidade dos itens, e sim na fé e amor no ato. Deus está preocupado com o sentimento e não com o material. Entende? Então vamos lá. A gente tem várias entidades que trabalham para nos ajudar, coletivamente e individualmente, né? Então nós temos os orixás, por exemplo, que trabalham coletivamente, ajudando todo o planeta. Mas se nós fizermos uma oração para eles, ou a gente já viu aqui no estudo que estão sendo vários orixás que mesmo que a gente não aceite eles, não concorde com eles, acha que eles nem existem, eles estão trabalhando ativamente caso a gente comece a se perder, né? Então quando a gente vai fazer uma oração para aquele orixá, por exemplo, pedindo uma ajuda para eles, a gente, que é o que ele vai dizer aqui, né? A gente vai se tornar beneficiário de toda essa ajuda, né? Agora, é muito importante, como ele vai comentar, aí você pensa assim, eu vou fazer uma oferenda para agradecer por essa ajuda, né? E aí vamos parar um pouco para refletir.
Quando você faz uma oferenda, qual que é o ponto? É importante o que está ali ou o intuito daquilo? Como a espiritualidade vai nos ensinar através de Rubens Saraceni. O que é importante para Deus é a fé. O que é importante, eu tô com um problema na minha vida pessoal. Eu fiz uma oração e pedi por Exu abrir meu caminho. E pedi ajuda de algum para ele abrir meus caminhos e se abriu. Né? Ah, não tô conseguindo arrumar um emprego. Pô, algum, por favor, me ajude para que eu consiga arrumar um emprego. Consegui um emprego. Pô, eu quero agradecer algum por essa ajuda. Então vou lá fazer uma oferenda, por exemplo. É importante para algum o que eu vou oferendar? Ou é a minha fé, ou é o meu sentimento que importa, né? E aqui eu vou já pontuar aqui um parêntese, só para setar a tua expectativa, porque nós vamos falar de oferenda. Oferenda é um tema polêmico aqui dentro da Umbanda, dentro de várias outras religiões, né? Então, quem sou eu? Eu sou um estudante de espiritualidade há mais de 6 anos, faço esse trabalho aqui no YouTube, trabalhando para Jesus, para ajudar a espalhar um conhecimento, para ajudar a espalhar sabedoria, para despertar as pessoas, para instruir elas, baseado no que eu consigo, né? No meu tamanho, faço o melhor que eu consigo, mas eu sou um universalista, tá? Eu não sou um sacerdote da Umbanda, eu não tenho anos, décadas de experiência na Umbanda. Como eu sempre venho dizer, se a gente fosse estudar essa obra por Rubens Saraceni, se ele tivesse ele fazendo estudo dessa obra com vocês, ele com certeza ia explicar e ensinar muito mais coisas do que eu consigo. Eu sou um leigo, um universalista, né? Leigo no sentido, não estou dentro de uma hierarquia religiosa, né? Não sou um sacerdote, não sou um pai de santo, né? Não sou uma mãe de santo também, nada disso. Não sou um padre, não sou um pastor, nada disso. E então, já para pontuar aqui, antes a gente ir para esses estudos de oferendas. O livro tem um posicionamento. Quando a gente viu os de orixás, eu ainda comentei que teve algumas coisas que eu até comentei sobre oferendas. Ah, tal orixá prefere vinho, prefere frutas, prefere. Tem, porque a obra trazia, e dentro da Umbanda existe a questão das oferendas, mas por isso que eu estou estudando aqui os capítulos, porque nós estamos estudando um livro de Umbanda. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão, e aí por isso que eu já estou pontuando você, colocando você nesse nível de conhecimento, de que o que eu vou falar daqui para frente está dentro do livro, mas é com uma visão de um universalista, tá? Não é de um umbandista. Apesar de eu ter uma afinidade muito grande com Umbanda, achar lindíssimo o trabalho que eles fazem. Mas vamos parar um pouco para refletir. Vendo que a gente já estudou aqui. Depois a gente vai ter um outro capítulo, um subcapítulo falando só sobre os sentidos das oferendas. Espiritualidade através de Rubens já está nos falando, ó. A gente pode fazer oferendas para agradecer a ajuda que a gente está tendo. Mas o mais importante não é a qualidade dos itens. Não é o tipo dos itens. E sim o sentido da oferenda. Então o que você quer com a oferenda? Seu objetivo é fazer aquilo com fé? Porque o que vai importar é a fé. Tem? Então, partindo desse pressuposto, qual é o entendimento sobre oferendas? O meu entendimento sobre oferendas, né? É que é o seguinte, vamos parar para pensar. Um orixá é uma força da natureza que está trabalhando, a gente viu. Eles estão trabalhando desde a criação dos espíritos lá atrás, ajudando lá a centelha divina, do primeiro plano da vida até o 7º plano da vida. Entende? Estão agindo planetariamente. Entende? Agem tem influência no plano físico, agem tem influência no plano espiritual. Um ser dessa magnitude precisa de alguma coisa? Entende? Nós sabemos que componentes físicos ajudam em diversas áreas, né? Então a gente sabe que, por exemplo, quando você vai
passar por uma defumação. Isso pode ser utilizando um charuto, pode ser utilizando um incensário. A fumaça tem a propriedade de limpeza, de cura, né? Por causa do elemento fogo, ele vai lá e vai queimando formas astrais negativas, pensamentos negativos, nós sabemos disso. E devemos utilizar esses recursos naturais para nos ajudar. Mas, vamos pensar, quando eu vou e faço uma defumação, eu estou utilizando uma coisa física para conseguir combater uma questão espiritual no plano físico, né? Então, eu fiz uma defumação em mim. Pô, então eu tô querendo limpar o meu corpo daquilo ali, né? Mas o orixá, um Exu, um preto velho, eles estão no plano espiritual, entende? Onde é tudo mental, onde as energias são mentais. Então eles utilizam essas coisas físicas para ajudar justamente a nós aqui no físico, entende? Porque lá no plano espiritual é só ectoplasma, deu? E tudo mental também, dependendo da gradação de espírito, é mental, não precisa nem disso, tem? Então, isso posto, vamos parar para pensar. Tô pegando meu exemplo aqui. Poxa vida, tô precisando de um emprego. Ô, algum, por favor, abre meus caminhos para que eu consiga um emprego. Faça uma oração pro Exu e consiga um emprego. Então vamos parar para pensar. Se a gente já viu aqui que o importante é o sentido daquilo, é qual a minha fé, qual a minha dedicação, qual o meu amor, qual o meu respeito a esses nossos irmãos e irmãs, maiores ou menores, entende? Mas respeito com o nosso próximo, respeito com essas energias, com essas entidades. O que será que é mais importante? Será que é mais importante fazer uma oferenda para agradecer algum que abriu meus caminhos? Será que é mais importante que eu vá lá numa pedreira, por exemplo, num lugar montanhoso e faça uma oferenda para ele lá? Será que isso é relevante para algum? Ou é mais importante que eu preste meu agradecimento a ele? Mas aí, com certeza, algum ficaria feliz que você retribuísse isso de alguma forma. Então vamos parar para pensar. Será que não seria mais útil, por exemplo, que em vez de eu gastar R$ 100 com itens para fazer uma oferenda, eu pegasse aqueles R$ 100 e usasse numa ação de caridade? Numa ação de ajudar meu próximo? Que em vez de eu ficar 2 horas numa pedreira fazendo uma oração para agradecer o meu trabalho que eu consegui, eu pegasse 2 horas e usasse num trabalho social para o meu próximo, qualquer forma que seja. Tem? Eu não consigo fazer um trabalho social. Então será que algum não ficaria mais feliz, não só de me ver feliz de ter um emprego, como falando assim, como se eu me esforçasse mais na minha reforma íntima, né? Isso acontece muito na questão dos católicos, por exemplo. Eles fazem aquela ideia de simpatia, né? Não é simpatia o nome, eu esqueci agora o nome, mas é aquela coisa, é promessa, né? Então assim, não, ô Santo Antônio, se você me arrumar uma esposa, eu fico 1 ano sem comer chocolate. Aí tu fala assim, uau, que bonito. Para que vamos para que muda a vida de Santo Antônio? Um espírito como nós, pode ser mais evoluído do que nós, dependendo de quem for, né? Mas um espírito que está lá no plano espiritual, tocando a vida dele, a gente nem sabe se Santo Antônio, na verdade, já não está reencarnado, porque esses grandes santos católicos, eles vai funcionar na mesma coisa como funciona na hierarquia dos Exus, por exemplo. Vai ter um cara que vai ser o famoso lá, o Santo Antônio, aquele espírito, mas aí vão começar a se afinizar em volta dele vários espíritos que vão trabalhar na mesma falange dele, né? Então, para que muda para Santo Antônio que eu ficar 1 ano sem comer chocolate? Nada, mano. Isso não faz sentido algum, né? O que vai mudar? Ele vai mudar feliz se ele conseguir unir meus caminhos com aquela mulher, entende? Ou com aquele homem, se eu fosse homossexual, e ele vê que nós dois estamos felizes, que nós dois estamos vivendo o amor santificado por Deus, e vendo, pô, que legal, juntei esses dois, eles estão superando suas dificuldades, mas estão trabalhando junto, estão se amando, entende?
um ajudando o outro e se avançando na vida. É isso que vai ser feliz para ele. Entende? Porque o plano espiritual, para que alguém que está no plano espiritual precisa de coisas da matéria, gente? Entende? Então, isso posto, significa que você não vai fazer oferenda? Não. Você pode fazer, é o livre-arbítrio. Mas pensando assim, qual é a função da oferenda? Né? Ah, mas eu quero pedir. Tá, mas aí do fundo do coração, Deus, nosso Criador, tudo sabe. Ele sabe se a gente está precisando daquilo ali ou não, né? Aí você pede. Às vezes não é o momento de você receber aquilo. Entende? Então, também muda você ficar fazendo uma oferenda. Entende? Isso vai mudar alguma coisa? Entende? Então, eu acho que esse é o ponto central. Qual é o seu intento com a oferenda? Entende? E um outro ponto central é, então tá bem claro para nós qual que é o intuito, qual que é a intenção da oferenda e depois a utilidade daquilo, entende? Então, isso posto, você já sabe qual é a minha visão. Vamos voltar para o que nós temos no livro, né? Então, ó, as oferendas têm que ser realizadas com fé, sobriedade, respeito, reverência e religiosidade. São características que nós podemos fazer em diversas áreas, né? E vamos pensar numa maneira maior, global, entende? E aí vamos olhar aqui o nosso referencial, o nosso guia máximo, o nosso norte, que é nosso mestre Jesus. O que Jesus nos ensina? Jesus nos deixou alguma oferenda? Até onde eu sei, não. Todos os livros que eu já li, hoje até hoje, nenhuma. O único ritual que ele nos deixou, ativo mesmo, foi a questão do ritual de. Tem uma questão dos lava-pés também, mas isso é mais para nos mostrar uma humildade, né? Mas até onde eu sei, até onde eu tenho conhecimento, o único ritual que ele nos deixou foi da cerimônia ali da Santa Ceia, né? Do pão e do vinho. Mas se você ler o livro Cartas de Cristo, é claro, claro e objetivo do porquê que Jesus deixou aquele ritual para nós, né? Porque ele identificando, ele falando assim, meu, amanhã é o meu suplício. E os apóstolos não acreditavam nele. Falavam, não, até parece, ele é o Messias, acho que ele vai passar por isso, ser crucificado, tudo. Não, não vai. E aí, na última ceia, ele olha os apóstolos ao lado dele e ele vê que eles estão conversando sobre aquele evento que os anjos vieram, aí tinha que botar o sangue na porta para eles não matarem os primogênitos e tal. E aí ele vê assim, gente, como essa humanidade precisa e tem essa ligação com o sangue, como eles valorizam o sangue e a questão da carne. E aí ele teve a ideia de falar assim, eu vou deixar um ritual para quê? Para que eles se desconectem desse apego à carne, ao sangue, e se apeguem a outra coisa que é a mim. E aí, por isso, só, deixa de ser o sangue, então vira o vinho. Então não se tem mais a violência. Vamos se utilizar agora outra coisa. Né? Não se vai consumir a carne. Opa, então agora vai ter o pão, então também não está se ligado à violência. Né? Claro que a gente vai avançar 2026 anos a nossa alimentação. Claro, existem pessoas veganas, vegetarianas, mas a grande, no Brasil pelo menos, a grande massa da população é onívora, come carne. Né? Então, tu vê, a gente ainda tá ligado a questões primitivas de comer carne. A gente já podia ter virado todo mundo vegetariano há muito tempo como sociedade. Entende? Quanto sofrimento a gente ia deixar de semear no mundo? Né? Então, parando para pensar, se fosse de tamanha importância o físico da oferenda, Jesus com certeza tinha deixado 20 rituais de oferenda para nós. Ah, vou deixar um ritual para vocês fazerem uma oferenda para ficar rico. Um ritual, oferenda de vocês curarem uma doença. Ou ritual para oferendar. E ele fez isso? Não fez. Opa, então já é um indício para nós. Mas o que Jesus fez? Jesus nos ensinou o amor. E o que a gente está estudando aqui na Umbanda? Tem? É o quê? É o nosso amor, é o conhecimento, é entendermos como funciona o universo. Então, quando a gente está aprendendo muita coisa aqui,
É o quê? Expandindo nossas mentes. A gente entendendo como as coisas são, entendendo como as coisas funcionam, para a gente justamente saber como transitar no mundo e saber como agir no mundo fazendo boas escolhas, boas decisões. Então, quando a gente estudou os orixás, o que a gente está fazendo? A gente está estudando todas essas entidades para saber como elas agem e como nós nos portarmos a ela. Entende? Então, adianta eu fazer um baita de uma oferenda para algum e lembrando que eu posso falar palavras lindas, mas o que está no meu coração. E aí eu faço aquele, nossa senhora, vou fazer aquela oferenda top, só que o negócio caro e tudo. E no meu coração eu tô pensando assim, pô, o Ogum vai me arrumar aquele trabalhão. Puxa vida, aquele trabalho, pô, eu quero ganhar no mínimo 20 mil por mês. Ah, então, eu quero um cargo importante. Aí algum que tá lá, no plano espiritual, tem acesso ao meu coração, olha e fala assim, eita, o Cris quer um trabalho, pô, mas quer um trabalho já para não é, ele não tá querendo trabalho de coração aberto, feliz. Pô, ele já tá querendo trabalho, às vezes com vários outros interesses que não vão ajudá-lo. Ou quando eu vou agradecer, será que eu estou agradecendo realmente o trabalho? Vou fazer essa oferenda de agradecimento? Então eu vou fazer essa oferenda, estou agradecendo o trabalho que o Ogum me deu? Ou na verdade já estou pensando em outras coisas, pensando, pô, o Ogum me deu trabalho, pô, então vou fazer uma oferenda, talvez para Nanã, que Nanã também está ligado à riqueza, então, pô, quero, né, ficar muito rico, então talvez se eu fizer 2 trabalhos, eu acho que a riqueza vem 2 vezes mais rápido, né? Pelo amor de Deus, né? E lembrando, mas eu falei coisinhas lindas. Deus, espiritualidade maior, sabe o que está no nosso coração. Eles sabem o que a gente está pensando e, principalmente, veem as energias que nós estamos emanando. Entende? Nós vimos isso no vídeo anterior sobre as formas plasmáticas, né? Então eu tô lá fazendo um ritual bonitinho, minha aura tá mandando cobiça. Então eu tô olhando e falando, na verdade ele não tá fazendo isso por gratidão a mim, para querer me agradecer. Ele tá, na verdade, querendo ganhar e lucrar ainda mais. Entende? Então, o que está no teu coração? Verdadeiramente no teu coração, né? Então, finalizamos o capítulo 18.5. Já deu 37 minutos de vídeo, gente, mas eu vou avançar um pouco mais. Porque como a gente está falando de oferendas, e é um tema polêmico, né? Já vamos ver o 18.6, que também é um subcapítulo sobre oferendas, né? Deixa eu ver. E o 18.7... Tá, 18.7 já não é mais de oferenda. Beleza, então vamos ver 18.6, vou puxar um pouquinho mais o vídeo, tá? Pra gente já deixar tudo num local só. Senão ficar metade sobre oferenda aqui, metade de oferenda no outro vídeo, aí eu tenho que contextualizar no outro vídeo de novo, tá? Então vamos lá. 18.6, o sentido das oferendas. Entende? Oferendas são um assunto controverso. O sentido religioso é oferendarmos nossas divindades, reverenciando-as com amor, fé e respeito. O sentido magístico é oferendar demanda por auxílio. A oferenda religiosa visa nos colocar em sintonia vibratória, mental e religiosa com a divindade. A oferenda magística visa ativar os poderes de uma divindade e colocá-los em ação rapidamente a nos beneficiar. A oferenda de assentamento visa obter permanentemente poderes que não possuímos. As divindades da direita ou esquerda espera que nos portemos com dignidade, discrição e responsabilidade para com eles e os poderes concedidos. Então, aqui na primeira observação aqui, bem, muito do que eu já tinha comentado está alinhado aqui, né? Aí ele vai falar aqui dessa questão das oferendas pela questão religiosa e pela questão magística, né? Então, olha que interessante. A parte religiosa é que seja a fé. Então, se for a fé, como eu estava comentando, não necessariamente tem que ser uma oferenda. Você pode agradecer e ter essa fé de outras formas. Você pode usar essa fé agradecendo essa divindade, entende? Agora, a questão magística, olha que interessante. Como eu tinha comentado, precisa-se, algum vai precisar daquele copo de vinho, sei lá,
Não, de forma nenhuma. Por estar no plano espiritual, por que precisa disso? Agora, para atender uma demanda do plano físico, entende? Aí pode ser outra coisa, né? Então, é utilizado isso daqui às vezes para ajudar. Então, por exemplo, a mesma coisa, você faz uma oração com fé, tem? E você é um espírito mais evoluído, mais ligado a Deus. A tua fé, o teu amor, se tiver muito amor dentro de si, vai destruir qualquer antimatéria. Qualquer forma, pensamento negativo. Isso tudo vai desintegrar com a tua luz, com o teu amor. Mas é aquela dinâmica. Você que está vendo esse vídeo, você está nesse nível de fé? Você está nesse nível de amor gigantesco ao próximo? Às vezes não, né? Então o que vai acontecer? Você vai tomar um banho de ervas, e aí às vezes você vai tomar um banho de ervas, tu vai ver que tu tá se sentindo melhor. Por quê? Porque as ervas têm essa propriedade de cura. A erva certa, né? Cada erva tem uma propriedade. Mas não é porque a entidade lá tá precisando daquilo. É, na verdade, nós, no plano físico, que estamos precisando. Então, quando ele vai falar aqui na questão magística, vem justamente sobre isso, né? Você vai utilizar aquilo porque aquelas propriedades mágicas vão ajudar com que a entidade consiga te ajudar de uma maneira mais rápida. Mas não que a entidade precise daquilo, entende? E não de que assim, mas então eu quero arrumar um trabalho para algum. Então, se eu te colocar lá morangos, eu tô inventando aqui, tá? Ah, tá. Aí o morango vai ter uma propriedade da fruta que algum gosta, eu vou arrumar emprego mais cedo. Tem? Não é esse o caminho, né? Porque se você estiver pedindo com fé, você vai ser ajudado. É só para pensar no seguinte sentido. Se aquilo é importante para você, faça, não há mal nenhum. Lembrando, não se faz, eu vi agora, é bem importante. Não, vocês, no estudo que a gente fez de orixás, nós vimos que a Umbanda sagrada, a Umbanda que trabalha para Deus, a Umbanda que está alinhada com a luz, que não está trabalhando para outros objetivos escusos, que na verdade não é Umbanda, é outra coisa, não se faz ritual com sangue. Não se faz ritual matando ninguém. Deus não é morte, Deus é vida. Então, você quer porque te faz bem, faça o ritual, não há problema nenhum. Mas o importante é não se perder no ritual, não se focar em demasia no ritual, para a gente não cair no mesmo armadilha que a gente viu caíram lá atrás. Todo mundo estava unido com Deus e começaram a se criar religiões, que se criaram dogmas, que se criaram cargos dentro das religiões, que se criaram hierarquias, e aí começou a se perder e o material virou muito mais importante. Então, o templo, o tamanho do templo, nossa, ele tem um pé direito de 5 metros, ele tem uma árvore que veio de Israel, isso começa a valer mais do que a mensagem de Jesus, do que a gente se religar a Deus. Né? Então, eu fazer minha oferenda para Iemanjá, para Ogum, para Oxalá, começa a ganhar muito mais importância do que a minha relação com Oxalá, do que a minha relação com Ogum, do que a minha relação com Iemanjá, que esse que é o importante. Entende? Então, dentro do sentido mais religioso, essa relação que a gente tem com a entidade é muito mais importante do que uma oferenda. Entende? E pode fazer, claro que pode. Pode acender uma vela. Mas se você está acendendo aquela vela por um Exu, você é um Exu, mano, ele normalmente vai ter muito mais luz do que tu. Entende? Se for um Exu de lei, a grande chance que ele vai ser muito mais evoluído e iluminado do que você. Mas se no momento que você acende aquela vela para o Exu, você está buscando se conectar a ele, buscando agradecer pela ajuda que aquele irmão está dando a você, pelo amparo que ele está te dando, por aquela demanda que ele atendeu, que no meu exemplo aqui, que eu estou dando ao longo do vídeo, ele abriu seus caminhos, que você arrumou aquele emprego, o que está importante para o Exu ali? É a vela? Não, foda-se a vela. O importante para ele é o quê? É a sua gratidão com a ajuda dele. Vai dizer, pô, que legal, eu ajudei o Cris. Pô, e agora o Cris tem um emprego, agora ele consegue sustentar ele, a família dele. Pô, e agora a gente aumentou a nossa ligação, a nossa afinidade. Então, às vezes eu estou dando um conselho para ele estar escutando e estar colocando em prática. Então, tá fazendo decisões melhores para não fazer mais besteira, não cair, não entrar em afinidade com espíritos trevosos. Aí é isso que vale, mano. Entende? E a última parte aqui, eu vou só comentar,
porque eles vão falar dessas oferendas uma categoria especial, que seria uma categoria de assentamento, como ele coloca entre aspas ali. E esse tipo de oferenda são oferendas que você vai fazer a uma divindade para adquirir um poder, tá? Pelo que eu entendi, por exemplo, no livro, obviamente, por motivo de segurança, ele não vai entrar no detalhe disso, óbvio, né? Não pode ter uma informação dessa aberta para todo mundo, porque há grande chance que um monte de gente vai fazer merda, né? E aí o que vai acontecer? Vai fazer uma oferenda desse tipo especial, por exemplo, para Nanã. Tá? Eu estou dando só um exemplo aqui, eu não sei como funciona no detalhe. Pedindo para que ela libere em você a mediunidade da clarividência, por exemplo. E aí você vai ganhar esse dom da clarividência, entende? Ou o dom da psicografia, entende? Ou um dom da canalização, por exemplo. E aí o que eles vão dizer? Isso está dado para você, mas essa entidade vai cobrar descrição, vai cobrar o uso disso. Então, por exemplo, eu fiz essa oferenda para Nanã falando, pô, Nanã, eu queria que você abrisse em mim o dom da psicografia. Pum! Amanhã, acordei conseguindo psicografar. Pego sento no computador, pum, sinto e começa a vir aquele ditado na minha mente, porque começa a escrever um livro, por exemplo. Aí eu vou lá e faço uma psicografia. Diversa, que seja. Um romance espírita. Beleza. Tá. Aí eu lanço o livro. A espiritualidade Nanã, que me concedeu esse poder, que me abriu isso, ela está esperando de mim que eu utilize com sabedoria isso. Aí, resumindo, aí eu vou lá e vou escrever o livro e falo assim, não, essa parte aqui eu não gostei, essa parte que eu vou alterar. Então tá lá assim, não devemos xingar o nosso próximo. Aí eu pensei, pô, mas é que tem umas pessoas que eu devo xingar, né? Não, então eu vou editar o livro aqui. Poxa, tô começando a mudar o que veio do espírito, o que veio do espiritual. Aí eu lanço o livro, eu tô fazendo o que com aquele dinheiro do livro? Eu estou utilizando para me sustentar minha família, utilizar esse dinheiro para o bem, ou daqui a pouco eu começo a enriquecer tanto que eu estou começando a usar relógio de ouro, corrente de ouro, ostentação. Ah, é o mau uso desse dinheiro, né? E aí eu começo a ficar famoso, porque meu livro está vendendo muito. Aí eu começo a ser chamado para um programa de um podcast, aí um outro podcast, um programa na televisão, eu dou uma entrevista. O que eu estou ensinando nessas interações? Eu estou trabalhando para deixar Nanã, que me deu esse dom, orgulhosa de mim, e falando, olha que lindo, pô, ajudei esse meu filho, olha como ele está levando a mensagem da Umbanda com respeito, com amor, com fraternidade para o mundo todo, ou ele está falando besteira? Tem. Então, nesse tipo de, de oferenda, e aí tu vê, aqueles vão, né? Rubens vai nos dizer, né, que isso pode ser tanto entidades à direita como à esquerda, né, da Umbanda. Então, tanto caboclos, preto velhos, mais velhos, como Exus, pombagiras, né? Aí temos essa questão de utilizar isso com muita sabedoria. Então, a gente aqui fechou todo esse estudo de oferendas. No próximo vídeo, a gente vai ver o último subcapítulo aqui, que a gente vai falar sobre as consagrações de materiais de axé, e aí a gente começar o capítulo 19, que vai falar sobre templo, tenda, centro de Umbanda e tal. Então, gente, se alguma coisa que eu falei nesse vídeo ofendeu você, ofendeu o nível da tua consciência, o nível da tua crença, gente, só desconsidera, tá? Não fica bravo comigo, não fica com raiva comigo, não fica me xingando, entende? Deus respeita e entende o nível evolutivo de cada um dos seus filhos. Pode ser que eu esteja errado, e Deus vai entender isso também, tá? Mas o meu intuito de ensinar isso para vocês, de trazer essa reflexão nessa parte específica, nessa parte de oferendas, saindo um pouquinho do que está no livro, apesar de que a gente viu que muita coisa que eu falei aqui está contido na obra, mas eu só dei abri um pouquinho o leque, ou um montão, né? Dependendo do seu nível de enxergar, né? Porque se eu estiver desviando da rota, pode parecer que eu avancei um caminhãozão, né? Mas para a gente
pensar de uma outra forma, tá? E, e eu acho que o mais importante, quando a gente vê essa questão de oferendas, isso é um tema sensível, é um tema polêmico, a gente vai ver mais para frente no estudo desse livro ainda, que nós vamos ver a questão sobre imagens, né, iconografias e tal, que também é outro tema polêmico. O próprio Rubens fala, ó, esse tema aqui é muito polêmico e tal. Mas a minha ideia é, obviamente, estudar a obra, trazer o que está na obra, mas sempre através de um ponto de vista meu, que sou universalista, e pensar assim, pô, frente que a gente estudou de oferendas, ficou claro e nítido para nós que o importante é a nossa intenção, o importante é a nossa relação com aquela divindade. Pô, então se o importante é o que está no nosso coração e o que devemos valorizar a nossa fé, o nosso amor, o nosso respeito, nossa gratidão, né, a nossa relação com aquela entidade, bom, peraí, então entendemos o centro da coisa, né? E aí depois nós temos a questão magística, que vai sim nos ajudar, mas também pode ser feito sem, né? Porque afinal de contas, e quem não é um bandista? Eu nunca fiz uma oferenda na vida. Nunca fiz, não sei nem como é que faz. Hein? E aí? E aí, será que se eu rezar para algum, ainda tendo esse exemplo, para arrumar um emprego, eu acho que algum vai deixar de me atender? Se for a ordem do alto, se for assim, não, não. Abre os caminhos do Cristo, ele vai arrumar um emprego nessa empresa aqui, com tal cargo, porque isso vai fazer bem para ele e vai abrir novas portas para ele avançar ainda mais na evolução dele. Tu acha que algum vai deixar de me ajudar porque eu não fiz uma oferenda? Mas nunca. E se eu tenho certeza disso. Pode ser que eu esteja errado, mas para mim eu tenho certeza disso. Que se algum eu for agradecer gastando R$ 100 como oferenda, ou gastando R$ 100 em hora minha de trabalho, por exemplo, fazendo um trabalho que vai ajudar alguém ativamente, num trabalho voluntário, por exemplo, tenho certeza que algum vai ficar muito mais feliz com o trabalho voluntário. Tenho certeza que algum vai ficar muito mais feliz que eu vendo a ajuda que ele me deu no meu emprego, eu vou levar com muito mais seriedade meu estudo espiritual. Vou levar com muito mais seriedade transformar esse estudo em ações, realmente me transformando como pessoa, me tornando uma pessoa melhor, me tornando um seguidor do Cristo verdadeiramente, não só da boca para fora, não só de usar um crucifixo no pescoço e tô tendo ações completamente contrárias ao que o Cristo ensinou. Tem. Mas isso, gente, como eu disse, isso é o que está no livro misturado com o que eu acredito. Se você não acredita, gente, só desconsidera e vamos para frente, tá bom? Alguns temas são mais fáceis da gente aprender, da gente estudar. Alguns temas são mais fáceis de dizer, acho que o Cris falou besteira nessa. Beleza. Vamos continuar vendo o vídeo, vamos ver os outros conhecimentos que vão aprender e vamos adiante. Agora tem temas que são mais delicados, né? Entende? Então assim, não gostei, não concordei. Show de bola. Deixa o seu comentário. Ó, Cris, eu não concordo com você. Perfeito. Tem. Mas não traz pro teu coração uma ofensa, um xingamento, porque isso não agrega, né? Isso só prejudica, tá? E aí, fechamos aqui. Eu já dei o recadinho de todos os vídeos, né, desse livro sobre a questão da minha não pretensão que isso aqui seja um treinamento, um curso de Umbanda, né? E eu deixo um recadinho para você agora também, como eu comentei. Se você puder, deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Pô, faz sentido isso? Não faz sentido? Deixe seu comentário, por favor, isso ajuda bastante o canal. Deixa também o seu vídeo, seu gostei, caso você não goste do vídeo, bote um não gostei, né? Deixa o seu, se inscreve no canal, tá? Eu peço isso para você, porque todas essas ações que você faz é de graça e é fácil e rápido para você. Mas ajuda muito o canal crescer e principalmente ajuda bastante a mensagem se espalhar. Então, se você quer que essa mensagem se espalhe, por favor, faça essas ações, tá bom? Porque essas ações vão ajudar bastante. E ai, ai. Eu esqueci.
Lembrei. Desculpa, gente, que minha gripe não tá 100% ainda. E aí, eu deixo um outro recado também, que é um convite para você. Vai no meu canal, vai na seção de playlists, que na parte de playlist a gente vai ter um estudo de vários livros, tá bom? Organizados certinho por autor. Então fica o convite se você quiser ver outro estudo de outras obras. Inclusive, se você quiser ver certinho, em ordem de lançamento, já está tudo ali organizado. Também na descrição de todos os vídeos tem os capítulos que a gente vai estudar e a gente vai ter também, né, o aperitivo, que é esse shorts que eu faço, que vem o resumo do que a gente vai estudar naquela parte, para ter dois objetivos, o shorts, né? O primeiro, convidar pessoas novas a ver aquele shortzinho rapidinho, ficar curiosa e clicar no vídeo para ver o conhecimento maior, para aprender mais, e facilitar para você encontrar o que você está procurando, né? Então, o que nós vamos ver na parte 26? Eu olhei na descrição do vídeo os capítulos, pô, não entendi direito. Aí você vai lá e vê os shorts para ver só a ideia central ali, né? Então, esse daqui agora, por exemplo, a ideia central foi oferendas, né? Ponto. É isso daí. Então, mas o que tem no capítulo aqui, né? E o último recadinho é, por favor, fico muito feliz que você está acompanhando o estudo da obra comigo. Mas fazer o estudo da obra aqui junto comigo no YouTube não invalida de forma alguma a leitura integral e original da obra, tá, gente? Então, fica aqui o meu aviso para você. Se você puder, se você quiser, faça a leitura integral original da obra. E, Cris, mas eu não entendi. Por que esse recado é importante? Então, fica o meu convite para você. Parte número 1, que nós vimos nesse vídeo, né, sobre a história da Umbanda. Então, se você quiser, vai lá, já clica lá. Já vê no início, nos primeiros 5 minutos ali do vídeo, 10 minutos, eu explico bastante detalhes por que eu faço esse aviso em todos os vídeos, de todos os livros, e vou fazer isso até o último vídeo do canal. Tem? Porque é muito importante esse aviso, tá? E aí depois você já continua na parte número 1, para justamente ver toda a história da Umbanda, com mais detalhes e tal, que aqui eu só dei uma pinceladinha, né? E é isso daí, gente. Quase 1 hora de vídeo, mas tá tudo certo. Importante é que a gente já fechou nesse vídeo a parte de oferendas. E aí, na parte seguinte, que é a quarta-feira, né? A gente vai ver os demais assuntos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.